Oi, eu sou a Bárbara, você tá no canal Sentido Literal, eu espero que você seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui eu passo dicas de leitura e escrita, então se você gosta desses temas, já se inscreve para ficar por dentro dos próximos conteúdos. E no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre quantidade de palavras em um livro. Quantas palavras o meu livro deve ter? Para te ajudar a pensar melhor sobre quantas palavras em média você quer escrever no seu livro, eu vou dar exemplos de alguns livros famosos e até o meu que não é famoso, para te ajudar a ver qual é a relação do tanto de palavras com o tanto de páginas que o seu livro vai ter, se for um livro físico. Mas para o digital também funciona. Mas primeiro, antes de tudo, eu quero te explicar o quanto a quantidade de palavras influencia em como o seu livro vai ser classificado. Ah, e 7.000 palavras, eu posso considerar um romance? Não. Romance, ele é a partir de 40.000 palavras em média. Aí você pode considerar o seu livro um romance. De 18.000 palavras até essas 40.000 palavras, aí é uma novela. E de 7.500 palavras em média, até 18.000 palavras, é uma noveleta. E antes dessas 7.000 e tantas palavras, é um conto. Eu não sei se eu estou falando os números exatos, mas eu vou deixar uma tabela aqui, ó. E se eu ler alguma informação errada, ignore. Mas enfim, vamos começar falando da quantidade de palavras de livros famosos para você ter uma noção de tamanho e quantidade de páginas. E o primeiro livro que eu quero trazer foi um que até virou filme, um livro triste que me deixou acabadíssima quando eu li, que é A Culpa é das Estrelas. Se você não sabe, A Culpa é das Estrelas não tem nem 70.000 palavras. Sim, é um livro pequeno, é um livro curto, é um livro rápido. E eu vou até mostrar aqui pra você. E olha o tamanho dele, tá vendo? Ele é fino, ele virou best-seller, mesmo saindo todo pequenininho. A diagramação dele é de 21 por 14, se eu não me engano. E ele tem 286 páginas. Ele é curto. E a diagramação, ela é bem espaçosinha, é bem gostosinha de ler, não tive dificuldades, não fiquei forçando a vista assim. Então é um livro de menos de 70.000 palavras, se eu não me engano são 63.000 palavras mais ou menos que tem. E é um livro ok de ler, não é um livro comprido, é um livro. Aquele livro que você fala, ok, dá pra ler rápido. O próximo da lista é um livro gigantesco, que é maravilhoso. Não sei se é totalmente maravilhoso, porque eu não terminei de ler ainda, mas vou apresentar pra vocês e também falar a quantidade de palavras. Sim, nós estamos falando dele, Game of Thrones. O primeiro livro, livro 1, olha o tamanho disso, gente, é gigante. Ele tem 560 palavras de texto corrido, porque tem a parte que explica sobre as casas lá no finzinho, que eu não vou contar, porque não tá no livro em si, né? Mas essa belezura aqui tem, em média, 298.000 palavras. Grande, né? Coisa, né, gente? Eu li nem metade. Mas ele é maravilhoso, muito bem escrito. E olha a diagramação. A diagramação é muito pequena, dá uma dificuldade pra ler. Mas olha o tamanho da página, ele é bem maior, né? Não só, né, na grossura quanto na capa do livro, né? As dimensões elas são maiores, eu não sei exatamente quais são, mas enfim, para você ter uma noção mais ou menos de quanto dão quase 300.000 palavras um livro. O próximo da lista, para você ter mais um pouquinho de noção aí de quantidade de página versus palavras, é Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Ai, gente, olha, é bonitinho, né, cara? Eu adoro esses livros menorzinhos, nada contra o de Game of Thrones, mas eu não sei, quando eu pego um livro menorzinho eu sinto mais, tipo, ai, é um livro, sabe? É besta, mas eu tenho essa sensação. E essa belezurinha aqui, maravilhosa, com uma diagramação ridiculamente pequena que eu fiquei sofrendo pra ler, ela tem 187.000 palavras. É um pouquinho mais, eu não sei exatamente os quebradinhos que tem, mas quase 190.000 palavrinhas aqui, ó, nessa grossura, nessa diagramação, nessa dimensão. É, gente. E o próximo livro não é famoso, não, ele é meu. Mas eu vou mostrar pra você ter uma noção também de palavra, porque eu posso falar com autoridade quantas palavras tem, mostrar a diagramação e a quantidade de páginas que deu.
Olha só ele aqui. Esse é o meu livrinho Batalha do Santuário, o primeiro da minha trilogia. Olha como ele é pequenininho. Ele é bem parecido, ele tem a mesma dimensão do A Culpa é das Estrelas, né? E ele tem 303 páginas, é só um pouquinho mais comprido. E a média de palavras dele, da versão final, é 83.600 palavras. Lindinho, né? Ai, ele é maravilhoso. Mas a diagramação dele é bem espaçadinha, se for ver, é bem confortável para os olhos, para ler. Aí você pode estar se perguntando, Bárbara, por que você está me mostrando um monte de livro, um monte de palavras de página? O que isso vai me ajudar? É agora que eu vou te explicar, porque saber a quantidade de palavras de outros livros te ajuda a decidir quantas palavras em média você vai ter no seu livro. Você pode falar, Então se o meu livro tem 80.000 palavras, ele com certeza vai ter 300 páginas. não. Tudo depende da dimensão que você vai escolher para o seu livro, da diagramação, do espaçamento entre as linhas, de como você vai separar os capítulos, se vai pro arte, se não vai, se vai começar sempre na página direita, sempre na página esquerda. Tem uns autores que tem esse nível aí de querer organizar as coisas. Então, a quantidade de palavras do seu livro, se for um romance, vamos considerar que estamos falando de romance acima de 40.000 palavras, vai depender da trama, vai depender do estilo de escrita de quem tá fazendo. Então, se você é um autor muito detalhista, se você é um Tolkien da vida, que você gosta daquela imersão total no world building da coisa, então seu livro vai ter muitas palavras. Agora, se você foca mais na trama, se você tá mais preocupado em fazer a história andar rápido, assim, se quer passar a história, talvez o seu livro tenha menos palavras, porque você vai direto ao ponto. Se você quiser ter uma média de quantas páginas vai ter seu livro, quantas palavras deve ter seu livro, primeiro você tem que fazer uma autoanálise de que tipo de escritor você é. Se você... Acho que alguém caiu no fundo de casa. Se você tem uma identidade de escrita, se você costuma ser extremamente detalhista, se você gosta de realmente falar sobre o ambiente de descrição, ou se você quer focar na trama, quer focar em diálogo, não liga tanto para descrições, não liga tanto para personagem, tudo isso depende do seu tipo de escrita. Mas, vendo os livros, né, de outros autores, você consegue ter uma noção do tamanho que vai ficar o seu livro, do quanto ele vai... É que assim, gente, existe um preconceitinho das pessoas com autores novos. Então, se um autor novo ele escreve um livro gigantesco, 600 páginas, as pessoas ficam, será que eu quero ler 600 páginas de um autor novo? Tem gente que pensa assim, por incrível que pareça. Mas novamente, depende de você. Depende do quanto você quer contar, do que você vai contar, de que forma você vai contar. Não existe uma regra. Então, se a sua história pede mais palavras, não se prive porque ela pede mais palavras. Se ela pede menos, se você não precisa de tudo aquilo... Ai, não quero ser o Stephen King escrevendo 1000 páginas igual no Witcher. Não, entendeu? Você tem que respeitar o que a história pede, o que os personagens pedem, o que o ambiente pede, o quanto você teve que fazer aquele mundo para as pessoas entenderem. E eu falei que ia falar de digital, né? Mas eu não tenho esses livros que eu mostrei no formato digital, eu só tenho o meu. E o meu, ele tem 303 páginas, o livro físico. E no digital, ele teve um saltinho aí de 35 páginas. Então ele ficou com 338 páginas na versão digital. Então eu imagino que seja bem parecida a versão digital com a física. Deve aumentar só um pouquinho de palavras, mas novamente torno a dizer, diagramação conta, entre capas conta, espaçamento conta, tudo isso, não tem como fugir. Minha dica final é, não se atenha à quantidade de palavras. Se é um livro, passa de 40.000 palavras para se tornar um romance. Então, faz o que sua história pede, não o que você acha que é certo. Deixa a sua história e os seus personagens dizerem qual vai ser o tamanho do seu livro e a quantidade de páginas, tá bom? Beijo, vejo vocês numa próxima.